Vocês lembram a diferença entre penetração e diluição da solda? Ou ainda ângulo de bisel e ângulo de chanfro? Eu sou Caio César do Grupo Inteligência Industrial e está iniciando mais um vídeo sobre soldagem para vocês. Tema de hoje, terminologia de soldagem. Aproveitem! Vamos iniciar então pelo primórdio da terminologia de soldagem, a diferença entre solda e soldagem. Solda é o processo já terminado, é o metal de solda fundido e finalizado. Soldagem é o processo ainda em execução. Então, por exemplo, o pessoal fala bastante máquina de solda. O correto é máquina de soldagem, é uma máquina que executa o processo de solda, portanto ela é máquina de soldagem. Inspetor, ele é inspetor de solda, ele não analisa o processo em execução, mas sim o processo finalizado, inspetor de solda. Então a diferença ela é solda acabada, soldagem e execução, beleza? Uma coisa que o pessoal confunde bastante também, metal de adição e metal de solda. Metal de adição é antes de ele ser depositado, metal de solda é depois de ele ser fundido. Então, como vocês veem na imagem aí, o cordão pronto com a solda já feita, isso daí depositado é o metal de solda. Antes da execução dele, metal de adição, beleza? Uma coisa que confunde bastante pessoal também, a diferença entre penetração e diluição. O que é a penetração? É a profundidade final do cordão de solda em relação ao metal de base. Entendeu? A integridade final do metal de solda em relação ao metal de base. No caso da foto aqui, ele teve penetração total, sem defeito. O que poderia ter acontecido aqui? Às vezes o metal de solda ele não se encontram aqui no meio, fica um vazio. Esse vazio aqui é um defeito de soldagem, né? O pessoal chama de falta de penetração, que também pode ser causado por inúmeros outros fatores, como, por exemplo, inclusão de escória. Mas esse não é o caso da nossa discussão aqui. A falta de penetração aqui, no caso, o metal de solda não preencheu o total volume, né, a total espessura do metal de base. Então daí ele é uma falta de penetração. Penetração total é nesse caso aqui. E a diluição, o que seria? Para você medir a diluição, você precisa projetar o chanfro em cima da macrografia depois de soldada, como foi feito aqui, e medir essa área aqui, ó. Medir a área que penetrou, a área que diluiu, desculpa, no metal de base, né? Quanto do metal de base ficou misturado, vamos falar assim, com o metal de solda. Isso daqui é medido uma área nessa região aqui, uma área nessa região aqui, as duas são somadas e depois resulta isso daí em uma porcentagem de diluição. Isso daí varia de processo para processo, varia de acordo com a energia de soldagem também. Para ajudar vocês a entenderem, um processo de soldagem que não tem diluição alguma, né? Você vê ele soldado, ele não dilui no chanfro aqui, é o processo de brasagem. Acreditem ou não, o processo de brasagem é um tipo de soldagem que ele não tem diluição. Mas e com diluição total? Com diluição total, ele seria a fusão do metal de base nele mesmo. Então se nós tivéssemos juntado esses dois chanfros aqui, né, no caso de uma chapa mais fina, por exemplo, e só caldeado, né, sem deposição da vareta, não haveria metal de solda diluído aqui. Então a diluição seria 100% metal de base fundido nele mesmo. Seria 100% metal de base. Entendido? Um próximo caso. Certo, a interpretação dos passes de soldagem, muito importante também. O pessoal está acostumado já a ver isso daqui, mas é importante reforçar. Passe de raiz é o primeiro passe da junta soldada. Em alguns casos podem ser os dois subsequentes, mas depende do tamanho do chanfro. Habitualmente é o primeiro passe. Passes de enchimento são todos aqueles passes que vêm antes da última camada de acabamento e logo após a raiz. Eles ficam no meio do cordão de solda. Realmente o passe que eu desenhei aqui, do passe 2 ao 15. Esses são passes de enchimento.
E os de acabamento são os que ficam evidentes, são os que a gente consegue ver na chapa soldada, né? São os passes do item 16 ao 21 que eu desenhei aqui. Outro item importante, esse item aqui, a face da solda, ela é a que fica aparente para a gente, né, dos passes de acabamento. A margem da solda, onde fica localizado a ZAC, a gente já vai ver isso daqui. Reforço da face, que é a altura, né, a projeção da solda em relação ao metal de base. O reforço da raiz, muito importante também, que é a diferença de altura entre a face da solda, a face da raiz aqui embaixo e o metal de base. E logo ao lado dela, assim como na parte de cima, tem a margem da raiz, onde ficaria localizado a ZAC da raiz, entendeu? Vamos lá. Zona fundida ou metal de solda, né? Como a gente viu lá no começo da nossa apresentação, é a região onde nós depositamos o metal, onde ele vem a fundir, é a região fundida. Logo entre a região do nosso metal de solda e a união do nosso metal de base, ela é chamada de zona de ligação, ou também linha de fusão. Muito importante isso aí também, pessoal. Aquela região escura que fica na margem da solda, chamada de ZAC, ou também de ZTA. Mas qual que é o termo correto a ser utilizado? Zona afetada pelo calor, ZAC. Se você fala ZTA, você está falando que a temperatura está afetando essa região. Na verdade não é a temperatura, é o calor gerado pela temperatura, entendeu? A temperatura não é... A temperatura é uma grandeza, e o calor é que na verdade é um fenômeno físico que vai contribuir para o escurecimento e todos os tratamentos que ocorrem nessa região aqui. Então o correto para essa região aqui é ZAC e não ZTA. Tudo bem? Esse termo já foi abandonado até no meio acadêmico e até algumas indústrias. Outra região importante também, zona de fusão. Zona de fusão também que a gente viu lá no slide anterior, que é a zona de diluição. Muito importante também, certo? Entendido? Importante que vocês gravem todos esses conceitos aqui, beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição. E por último, mas não menos importante, detalhes do chanfro. Muito importante isso aqui também, pessoal. Vamos começar pelo ângulo A, indicado aqui em cima. Ângulo de chanfro. Ângulo de chanfro é a combinação dos dois ângulos de bisel. O que é o ângulo do bisel? É o ângulo de só de um lado da face do chanfro em relação à perpendicular dele mesmo, que é esse ângulo aqui indicado pela letra B. Ângulo de bisel, letra B. Ângulo de chanfro, a combinação dos dois, letra A. A letra C, ela está indicando aqui a abertura de raiz, e a letra D é a altura da raiz, ou também, como mais corretamente conhecido, face de raiz. Entendeu? Na fábrica o pessoal chama essa parte de nariz de solda. A terminologia correta é face de raiz. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi bem breve, na verdade, mas é só para preparar vocês para os nossos próximos vídeos e nossas próximas aulas, para familiarizar vocês com as terminologias mais corretas a serem utilizadas. Então não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Dá um like nesse vídeo, dá um gostei, que ajuda bastante na divulgação e no nosso crescimento do nosso canal, para a gente continuar fazendo conteúdos como esse para você. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço, tchau!